A gente falou muito a gente vai falar mais ainda da Smart, mas eu gosto no nosso podcast um pouco da ideia contar um pouco de você também, Tá. Diogo. O que fez, depois de 19 anos, você chegar a ser o que é hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre lá de 2002, quando sua mãe te mandou lá pra chutou de São casa. Paulo. Chega, né? Eu queria que você comentasse e fazer um paralelo entre Tá. o seu crescimento na Imóvel Web, nesses Certo. 11 anos, com o mercado, porque se hoje a gente ainda tem essa dificuldade, eu fico imaginando lá em atrás. 2002 como era esse mercado digital. Então eu queria que você fizesse um paralelo, como é que foi essa sua evolução aí, esse começo, junto com a evolução do mercado também. Cara, assim, começar a contar um pouquinho do porquê tudo isso, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E... Era aí que eu queria. assim, é uma história meio maluca, assim, que eu nem conto muito. Acho que hoje minha namorada deve saber umas partes dela, assim, e, enfim. O que foi que aconteceu, cara? Eu sempre fui... Eu esqueci aquela criança... Ativa. muito ativa. E eu comecei muito cedo, né? Então, meu avô tinha um sítio, e dentro do sítio, ele criou um ecossistema, né, no negócio. Então, ele tinha o peixe, vou voltar. Ele tinha a granja, que o esterco da granja servia para a muda de jabuticaba, que aquilo servia também para o porco, que o porco também servia pro peixe. E eu nasci dentro daquilo. E eu, assim, cara, aquilo para mim, falar assim, pô, isso aqui tem uma lógica, né? Eu era muito criança. E eu sempre trabalhei com meu avô, sempre estava muito junto com ele, né, nesse negócio lá do sítio. E aí, o primeiro registro que eu tenho de carteira de trabalho, de 14 anos de idade, fui trabalhar com ele, um salário, meio salário mínimo, acho. Hoje em dia acho que nem pode, Acho né? que nem pode mais, é quase um trabalho escravo. Mas assim, e ele me colocou, cara, falou assim, não, você vai trabalhar aqui junto com os caras. Então eu tinha, acho que uns 8 ou 10 funcionários lá, e eu comecei a trabalhar com eles. E era super braçal. Uma muda de jabuticaba hoje pesa 200 quilos. O Laird já fez campanha desse negócio aí. Assim... E a gente carregava aquele negócio o dia inteiro, cara. Então eu trabalhava com porco, com peixe, com frango, com essas coisas todas. E aquilo, assim, quando eu fui chegando com 14, aí começou a ficar mais sério. E eu fui trabalhando, assim, desde, sei lá, dos 10 anos. E aí um dia minha mãe falou assim, não, minha mãe e meu pai falou assim, não, vou te arrumar outro emprego na cidade. Eu tava lá já, sei lá, uns 4 anos lá, então com 14... Eu não sabia, cara. Eu fiquei sabendo dessa história, sei lá, faz uns 5 anos. Eu fui trabalhar numa farmácia na cidade. Porque ela falou assim, não, vai trabalhar no comércio, vamos ver o que dá. Só que eu achei, cara, que eu tinha sido contratado. E eu trabalhei naquele negócio, aprendi da injeção, tirar a pressão, fazer tudo esses trem, né? Há 5 anos atrás eu fiquei sabendo, porque minha mãe, assim, eu era muito ativo e ficar em casa era difícil. Dava muito trabalho, aquela coisa toda. Ela que pagava, ela e meu pai pagavam o salário pro cara me deixar dentro da farmácia, entendeu? Então, assim... Era uma babá. assim, isso. Você acredita nisso, Laerte? Então, assim, eu não sabia, Louco, cara. faz 5 anos você descobriu. Faz 5 anos que eles me contaram. Eu achei que o cara me pagou a vida inteira. Não, quem pagava era minha mãe e meu pai para eu trabalhar. Então, assim... E eu levava aquele negócio a sério e tal, não sei, tem. Aí eu voltei pro sítio. Meu avô me deu, não, cuida lá da granja de porco. Porra, cara, 300 cabeças de porco. Parto de porca, aquele negócio todo. Assim, assim, eu com 18 anos eu virei e falei assim, eu não quero isso não. Assim, aí tinha um tio meu que era vendedor e um dia ele chegou no domingo lá, tava lá trabalhando, né, porque não tinha dia. E falou assim, ô, você vai ficar aí o resto da vida? Eu falei assim, não, tô louco pra sair, cara. Ele falou assim, não... E ele tinha tomado umas, ele falou assim, vai lá amanhã lá no escritório, lá em Campinas, e vamos começar lá. E me deu o cartão. No dia seguinte, na segunda-feira, eu estava lá, às 8 horas, e aí tinha feito 18 anos e um dia, né? A gente brinca, e fui para Campinas. Então, o primeiro emprego mesmo de venda foi com ele. Ele vendia formulário contínuo. Só que isso aí acabou, né? Porque depois daquele negócio de cupom fiscal, não sei o que tem, isso acabou. E aí eu fui para São Paulo e entrei no Imóvel Web. Então, assim, a minha vida sempre foi assim, uma busca meio que incessante. Falar a verdade, hoje, assim, tentar buscar, cara, cada vez fazer mais. Acho que um pouco da parte comercial. Depois que eu cheguei no Imóvel Web, cara, comecei como contato publicitário lá.
E muito difícil, porque você pegava o Estadão na época, ele era dessa grossura. Aqueles mega classificados, né? Então, você chegava nas imobiliárias, o cara olhava pra cara e falava assim, mas... Tá vendo aqui, ó, aquelas mesas de vidro, né? Com vidro assim, todos os anúncios embaixo ali. Eu consigo colocar embaixo aqui? Não, se o senhor imprimir, o senhor consegue. Mas ninguém tinha e-mail, cara. Você faz assim, em 2002... Fax. Era fax. Tem que ter uma Eu curiosidade. peguei essa. Sim, Eu acho que você não pegou, cara. não pegou de jeito nenhum. Eu olhei pra cara dele agora e falei assim: esse aí já nasceu com e-mail já. Manda um Assim. fax aí. Eu nunca usei um fax na vida. Nunca vi funcionar. Assim, Tá eu sei que no brincando. escritório da minha mãe tem, mas, pô... Aquele barulhinho falar, dele envia aí um fax, clássico, eu né? não vou sei. saber de fazer. Negócio Isso, tinha que segurar, saía torto, né, Nerd? Aí o cara falava assim: ah, não, saiu torto. Eles tinham que mandar de novo. E eu sou da época do pager, do bip lá. Então eu andava com aquele treco lá, tinha que dar com aquele treco com o cartão que você tinha. Aí o cara te mandava, né? Falava assim: ah, tem um cliente que tá te ligando. Palm top. Palm top, o que tinha era top, né? Era top, assim. A nostalgia. E a nostalgia brava. E aí, cara, assim, não tinha tanta gente com e-mail, com tecnologia, internet. Você fala assim, o Imóvel Web na época, sei lá, tinha 200 mil acessos. Hoje qualquer um tem 200 mil acessos, entendeu? Qualquer influencerzinho hoje aí tem muito mais views que isso. Então era uma maluquice, cara. E a gente falava de vender imóvel, né? Eu brinco, cara, que esses primeiros 9 anos de Imóvel Web, a gente criou uma cultura. Foi criar cultura. Foi assim... eu tenho hoje ainda contato com o ACO, que o outro que era o dono, né, que era o sócio, e o diretor comercial. O que a gente fez lá atrás, hoje, todos esses portais, eles surfaram muito essa onda, porque se criar uma cultura... pô, a gente chegou, sei lá, a ter, na época, sei lá, 3.000, 4.000 imobiliárias anunciando. Você falava assim, cara, isso era inimaginável. Você falava assim, isso nunca vai acontecer. E a gente... Foi uma época bem bacana. No entanto, que aquela galera que a gente chama de old school hoje... pô, os caras estão em vários cargos de liderança, todo mundo se deu muito bem, porque a gente passou uma época tensa. Eu não sei hoje fazer um parâmetro do que seria hoje fazer uma venda, eu não consigo entender assim, que a gente vendia, sei lá, cara, zero. Surge uma curiosidade. Um exemplo da sua rotina, por exemplo. Você chegou lá na Imóvel Web e o que você fazia, assim, a hora que você... Cara, trabalho meio de, assim, maluco, né? Porque os caras me deram um Mac que eu... Imagina um cara que te cuidava de porco, sei lá, até 2 anos atrás. Aí eu era vendedor de formulário contínuo, batendo de porta em porta no centro de Campinas. Aí eu caí no Imóvel Web, o cara me colocou como contato publicitário, ganhava 640 prata lá. Aí o cara falou assim, não, a internet é imóvel. No dia da entrevista. Você tem carro? Eu falei assim, tenho. Você tem e-mail? Eu falei assim, tenho. Aí, saí de lá, liguei pro meu pai e falei assim, pai... Precisa de um carro e meio. Foi isso mesmo, Lerd. Eu falei assim, ó, eu acho que vai dar certo. O pai do pai falou, eu te arrumo um carro. Aí ele falou assim, ó, o eu já não sei. e-mail não faço ideia, mas o carro eu te ajudo. Aí meu pai financiou um carro, cara, um Golzinho no nome dele lá. E eu falei assim, mas aguenta a mão aí que ele falou que ele me liga até amanhã. E só tinha telefone fixo, né? E não tinha celular. E na hora que eu cheguei no apartamento lá que eu tava de favor na minha tia, tocou o telefone. Ele falou assim, pra você. Aí era o cara, que era o CEO. Que é um cara que a gente é amigo até hoje. Aí falou assim, ó, pode começar amanhã? Eu falei assim, ó, então, eu tô no interior, porque eu larguei o carro lá, posso só na semana que vem. Assim. Dá tempo de cobrar. Não, Lert, liguei meu pai a cobrar, mas assim, pai, pelo amor de Deus. Nossa. Ele falou assim, mas que carro? Assim, qualquer carro, assim, sendo um carro, tá tudo certo. Andando, 4 rodas. Isso, toca a vida. Agora você imagina, cara, eu tinha de São Paulo 20 dias. O que eu sabia fazer era a chegada do Tietê, e ir até Santa Cecília ali, né? Na Barra Funda. Não tinha GPS na época. Imagina, cara, era aqueles negócios que você tinha uns... Mapa, né? Um mapa que você... eu vou em Santana. Aí você tinha que ir na página E24. Aí você ia lá na E24, abria. Bom, tô aqui, putz, tá, entendi. Então era desse jeito. Aí eu saí de lá, isso era uma terça-feira, eu falei assim, pai, agiliza esse carro. Ele falou assim, mano, como é que eu vou fazer isso? Não era tão fácil comprar carro assim, né? Não sei.
vai lá no fulano lá e você arruma o carro. Aí ele foi lá, financiou o carro. Beleza. Saí domingão, nunca tinha dirigido em São Paulo, chego em São Paulo e agora? Sim, cheguei, fui. Você conhece a cidade? Falei assim, não conheço, cara, mas ainda damos um jeito. E dali foi. Então eu chegava de manhã, cara, no Imóvel Web, era um trabalho de oferta, né? Então você tinha uma lista que, assim, tinha 3 sites, Guia Mais, Telelistas e um outro lá. Imobiliárias.com, que tinha uma lista de imobiliário. Você pegava aquilo, telefone. Que eu brinco hoje com meus coordenadores, cara, por que deu certo comigo? Porque eu falava assim, bicho, é o seguinte, quanto mais visitas eu fizer, mais eu vou vender. Então eu preciso fazer... Quantas eu consigo fazer? Tô fazendo... Eu fiz todas as regiões de São Paulo. Eu comecei... Aquelas coisas, te dá a pior região. Me deram Santana, lá, Zona Norte, que era uma região que, assim, bem complicada, porque... não era tão evoluída como Zona Sul, aquele pedaço de Jardins eu já morei ali. lá em São Paulo. É uma região um pouco... E na época, pior, né, 2002, menos cara... desenvolvida, assim. Bem difícil. Aí, bicho, eu falei assim, bom, eu consigo fazer 4, 2 de manhã e 2 à tarde. Só que se eu fizer cada vez mais perto uma da outra, eu consigo fazer mais. O que eu fazia? Eu colocava... o carro era de sexta-feira. Eu nem sabia que o negócio do rodízio, né? Eu parava de sexta-feira, fazia assim, 100, 120 ligações. Marcava a minha agenda da semana inteira que vem. Deixava umas pré-agendadas, caso alguém tivesse... cancelou, tal, não sei o que tem. Só que eu era o cara que mais fazia visita. Como eu não tinha tanto conhecimento dessas coisas, eu falei assim, cara, eu preciso ganhar de alguma forma desses caras. E é no braço. Mas tem que ser na perna, porque assim, ou eu faço mais e entendo mais rápido esse negócio, porque estava começando, né? E você falou do fax, fazendo um parênteses, tinha um cara que tinha quebrado o joelho, né? Então, assim, as consultoras não tinham e-mail também. Então a gente recebia os e-mails de pedido de informação dos imóveis, imprimia, e ele ficava mandando por fax, ele ficava com a perna para cima lá e mandando Só por fax, porque os caras não tinham e-mail, as construtoras. Você imagina que se o construtor não tinha e-mail, imagina as imobiliárias. E aí foi assim, cara, a minha rotina era chegar, assim, chegou uma época que eu nem ia mais pro escritório, eu ia sexta-feira, fazia a agenda do dia da coisa, e eu jurei para mim mesmo que eu não ia mais mexer com porco, cara. Eu falei assim, não, isso eu não vou mais fazer nunca mais na vida. Então, foi ali que eu falei assim, não, quero trabalhar com vendas, quero mexer com esse negócio, gostei. E aí fiz carreira, fiz 9 anos lá. E aprendi a escalar essa história, né? Então, como eu sempre fiz muita visita, muito processo assim, os caras começaram a me dar gestão. Então, com 26, eu assumi uma equipe. E com 27 me deram Rio de Janeiro e BH. E aí eu fui pro Rio de Janeiro com 27 anos.